Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira. Sempre dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que nós estamos ao vivo toda terça-feira. Programa de saúde gravado no sábado, a partir de 1 da tarde. No sábado você acompanha a nossa reprise. No sábado não tem como você participar, você vai apenas contemplar, você vai apenas assistir. A sua participação ao vivo ela é válida toda terça-feira, 9 da noite, aqui pela TV Candidez. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos. O interessante é que ele seja ao vivo e o interessante é que você possa participar conosco. Nesta terça-feira, que é a penúltima terça-feira do mês. Hoje é dia 21 de novembro. Já estamos na segunda quinzena de novembro e caminhando para o final desse mês 11 de 2023. Sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite, com muito prazer. Conforme nós havíamos anunciado na semana passada, eu recebo no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, no estúdio da TV Candidez, a presença do naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite. Prazer receber aqui mais uma vez você que nos ajuda aqui a fazer o programa de várias formas, entre elas trazendo informações importantíssimas para o público que está nos acompanhando agora ao vivo. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos que acompanham o programa Amostra Grátis da Saúde. É um prazer estar aqui sempre, né, com tantas participações, tantas perguntas, tantas curiosidades, né, que acabam levando aí ao público a conhecerem aí um outro lado da medicina, né, a medicina natural, a naturopatia, e mostrar que tem muitos recursos aí para a gente cuidar da saúde. Ô Ramon, você acha que dos últimos, vamos colocar ali, nos últimos 2 anos para cá, nos últimos 24 meses, porque você está sempre presente, conforme eu já falei, nas redes sociais, você tem lá toda quinta-feira na Rádio Divinópolis, né? Um abraço para a Ana Paula e para o Raimundinho, você participa lá respondendo, inclusive ao vivo, né? Imediatamente lá os ouvintes da Rádio Divinópolis, a nossa rádio co-irmã. Hoje não se fala mais Rádio Divinópolis, se fala Divi FM. É verdade. E você sempre participando aqui conosco. Você sente que a mentalidade do paciente está mudando um pouco em relação à visão da naturopatia? Muito. Aliás, excelente pergunta. É impressionante como nos últimos anos, não sei se nos últimos 2 anos ou até mais, Samuel, a mentalidade, né, o comportamento da sociedade em relação à saúde vem mudando. E a gente, eu fico muito feliz, né, por saber que, porque uma das propostas que a gente tem, você mesmo disse que a gente participa de algumas mídias, é exatamente levar um conhecimento seguro, responsável, para que as pessoas possam aí ter mais saúde através da informação, sobretudo, né? Até há pouco tempo atrás, eu acredito, né, do meu ponto de vista, a sociedade era muito refém, né, do que diz aí apenas um profissional de saúde ou outro, e a gente não participava muito disso. É claro que nós temos que ter um profissional da saúde que a gente vai entregar ali a nossa queixa, né, e passar para ele ali toda a credibilidade, né, de cuidar da nossa saúde. Mas antes nós ficávamos meio que daqui esperando o que ele ia falar. Hoje não, o paciente chega em consultório, é incrível, né, principalmente quando já procura um naturopata, é incrível como ele já tem informações muito importantes sobre suplementações, sobre como tratar, como se alimentar melhor. Então, a sociedade está mais informada, acredito que nos últimos anos, e principalmente nos últimos 2 anos, como você destacou,
Então, é um paciente já mais informado e participativo no que diz respeito aos seus próprios tratamentos. Então, na maioria das vezes, é um paciente que ele não chega cru. Isso. Ele já chega com uma certa pesquisa e já sabendo que profissional é esse, que linha que é esse que ele vai dar. Né? Não é isso para esse tipo de tratamento? Exatamente. O paciente ele já se informa muito bem daquele problema dele, né? Que às vezes o problema dele já é um problema específico e o profissional nem sempre sabe tanto quanto o próprio paciente. O paciente às vezes escrafuncha muito e hoje nós temos a internet que nos dá essa liberdade, né? Então o paciente já sabe muito sobre o problema dele, então ele já chega ali bem, tudo muito mastigado para o profissional de saúde que está ali, que vai ter que bater bola mesmo, trocar informações e, claro, passar ali tudo que deve ser, como deve ser conduzido, né, aquele problema daí em diante. Mas o paciente, como você falou, não está mais cru, ele está mais, está pesquisando mais, está sabendo mais sobre os problemas. Ô Ramon, nosso tema está na tela, o nosso diretor Túlio acabou de colocar agora há pouco aí pra gente, você que está nos acompanhando ao vivo, você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Mas, ô Ramon, antes de perguntar sobre a questão das doenças autoimunes, eu não posso deixar de perguntar aqui para você sobre esse momento quentíssimo que nós estamos vivendo. Quando eu falo quentíssimo, é de temperatura elevada. Como é que a naturopatia vê essa questão? A pessoa, eu sei que você já falou aqui, em diversas oportunidades, inclusive respondendo ao telespectador, que o cuidado com a hidratação ele deve ser sempre, inclusive no inverno. Já me lembro disso, de você ter falado isso. Exato. Mas nesse momento de uma temperatura muito elevada, uma temperatura que chegamos aí quase perto de 40 graus, essa tensão ela deve ser redobrada. Como é que deve ser o comportamento da pessoa? Você acha válido a gente tocar nesse assunto? Acho completamente válido, né? E realmente é preocupante, né? Não vamos tratar agora dos problemas climáticos em si, que também são muito preocupantes, mas se tratando de saúde, né? A gente preocupa muito, porque de um modo geral ainda existe uma desinformação no que diz respeito à hidratação perfeita, a hidratação adequada para cada pessoa. Existe uma desinformação e entendendo que as pessoas normalmente não se hidratam adequadamente em qualquer época. E nessa época não é diferente. É claro que devido ao calor nós vamos ter mais sede, de um modo geral, mas às vezes ainda não é suficiente para hidratarmos como deveríamos o nosso organismo. Então eu sempre tenho recomendado aí, em épocas normais, né, mais equilibradas de temperatura, inclusive nas temperaturas mais frias, que a gente deve tomar aí cerca de 36 ml de água por quilo que a pessoa tenha, né? É uma continha que a gente sempre traz aqui, que é 0,036 multiplicado pelo peso da pessoa. Mas nesse período de calor intenso, a gente tem recomendado aí cerca de 50 ml por quilo, ou seja, multiplica 0,050 pelo seu peso e você obterá a resposta em litro que a gente deve tomar por dia nesses dias mais quentes. Porque a gente acaba perdendo mais líquido, né? A gente conversava antes aqui, porque o corpo, para manter ali a homeostase, né, o equilíbrio da temperatura corporal, para não deixar que o corpo se aqueça demasiadamente, ele acaba liberando líquido, água, né, pelos nossos poros para manter ali um certo resfriamento. Com isso, a gente perde mais água, né, a gente gasta mais água. Por isso, a reposição deve ser ainda maior nesses tempos. Claro, além da água, né, tomarmos certos cuidados, né, de proteção mesmo, né, do sol que incide mais fortemente nesse período, os cuidados também no que diz respeito à alimentação, né, escolhemos alimentos, por exemplo, ricos em líquidos, como frutas, né, melancia, melão, frutas que vão também ajudar nessa hidratação, além de levar para o nosso corpo o que a gente acaba perdendo demasiadamente nesse calor, que são minerais. Então, frutas como melancia, melão, abacaxi, por exemplo, além de ajudar na hidratação, ajuda a repor minerais importantes para a nossa saúde. Bacana. Então, gente, ó, vamos saltar aí do 0,036 para o 50. Exatamente. Né? Vamos aumentar nessa época do ano, que eu acho que é fundamental. Com certeza. Ô Ramon, dentro desse tema da questão das doenças autoimunes, e é claro, dentro da visão da naturopatia, quais são as doenças que mais chegam para você no dia a dia, nesses anos de você, na sua experiência como naturopata? Então, só para explicar um pouco, né, as doenças autoimunes, elas vêm crescendo muito, né, mundo afora, e claro, os estudos também acerca delas vêm aumentando bastante em grandes universidades, né, grandes centros de estudo.
E essas doenças autoimunes, elas surgem a partir aí de algum tipo de inflamação, a inflamação propriamente dita ou a chamada inflamação subclínica. E essa é perigosa porque a inflamação subclínica, o paciente normalmente não apresenta nenhum sintoma, ele não sente nada, e a inflamação subclínica não se apresenta em exames laboratoriais. Né? Quando o corpo, uma pessoa, por exemplo, relata que está começando a ficar constantemente cansada, aquele cansaço crônico, um desânimo, uma indisposição, né? E aí já pode ser a instalação de uma doença autoimune. E posteriormente, dores, né? Dores às vezes articulares, em algum outro ponto do organismo, que vai aí se agravando cada vez mais até a doença se instalar propriamente. Então, são doenças que tem ali, passa por um momento que a gente não percebe que ela está sendo instalada e depois já fica mais difícil da gente tratar. A doença autoimune acontece quando o nosso intestino fica permeável a algumas substâncias que ele não deveria passar. A gente sabe que o intestino é responsável pela absorção de nutrientes, né, que vai gerar aí a saúde devida ao nosso organismo. Mas quando ele começa a ficar com uma certa permeabilidade, ferido, machucado, né, e de maneira muito discreta, começa a passar ali macronutrientes, muitas vezes, dejetos, para a nossa corrente sanguínea. E o nosso corpo interpreta essa permeabilidade como uma invasão. Né? E aí começa a atacar aí esses supostos invasores que podem se instalar num órgão ou numa glândula ou num sistema, e o nosso corpo começa a se auto-atacar. Por isso, doenças autoimunes, né? Só para explicar. Então, as doenças mais comuns, né, eu diria aí talvez a psoríase, né? A psoríase é uma doença autoimune que nós somos muito procurados para tratar. E também temos aí o vitiligo, né? A artrite reumatoide é outra doença que tem me assustado aí, o quanto as pessoas têm procurado tratamentos. Artrose, tireoidite de Hashimoto, são doenças que frequentemente pessoas nos procuram para tratar. Talvez essas, na minha lembrança agora, seriam as mais procuradas aí para um tratamento, Samuel. E essas pessoas, quando procuram, por exemplo, o Ramon de Assis, o naturopata, elas já vão logo como uma primeira opção, ou via de regra essas pessoas já tentaram, às vezes, um tratamento convencional, não obtiveram sucesso e vão para a naturopatia? Como é que chega esse paciente? Sim. Bom, até pouco tempo atrás, talvez 3, 4 anos, né, nós, dos tratamentos naturais, né, os naturopatas, outras classes de profissionais naturistas, nós éramos procurados quando a pessoa já tinha tentado de tudo, não conseguia e aí vinha tentar com um tratamento natural, como falta de alternativa, né? Por isso nós também somos chamados de terapias alternativas. Mas hoje não. Hoje, pessoas que às vezes nem procuraram outro profissional da saúde para resolver o seu problema, né? Já tem um problema, já vai primeiro ali procurar a naturopatia, por exemplo, né? Tendo já o conhecimento de que pode fornecer aí, tratamentos muito seguros, muito eficazes acerca de alguns problemas. Então, nós hoje temos sido procurados. Mas, muitas vezes, sim, né, Samuel? Exemplo, eu falei aqui da psoríase, por exemplo, que é uma doença autoimune. Então, quando a pessoa começa a ter o problema, né, a psoríase começa aí com alguns problemas de pele, ora no cotovelo, ora em volta do couro cabeludo, né? E problemas que tanto afetam, né? Tem ali o desconforto da dor e também o desconforto estético que ela traz. Então, às vezes, a pessoa vai procurar primeiro a dermatologia, né? Que é uma especialidade médica que cuida dessa parte mais da pele. E, às vezes, esse paciente já chega até a gente já tendo procurado um tratamento que, por vezes, consegue ali um certo controle por um tempo, mas nem sempre consegue resolver na totalidade. Aí esse paciente nos procura. O caso, por exemplo, do lúpus eritematoso, que é outra doença autoimune que também pode afetar a pele, além dos tecidos de órgãos internos. Então, às vezes, esse paciente já procurou ajuda, não conseguiu e chega até a gente. Bacana. Para você que está acompanhando a TV Candidez, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. O nosso tema é a questão das doenças autoimunes. Eu já estou começando aqui a receber algumas perguntas
Você pode participar conosco. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, na celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 21 de novembro. Na próxima terça-feira, vai ser a última terça-feira do mês, dia 28 de novembro. O programa Mostra Grátis à Saúde vai abordar sobre a questão do tema varizes. Eu vou ter o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez a presença do cirurgião vascular, Dr. Carlos Rachid Delarete. Quero aqui agradecer de antemão a maneira carinhosa como ele nos recebeu lá no seu consultório. Nós gravamos uma curta e objetiva chamada O Nosso Diretor Túlio coloca pra gente. E o programa Mostra Grátis da Saúde vai voltar a falar sobre a questão das varizes. No estúdio da TV Candidez, eu vou ter o prazer de receber Dr. Carlos Rachid Delarete, ele que é médico cirurgião vascular. Dr. Carlos, o programa Mostra Grátis, boa noite. Como primeira pergunta, o que há de novidade com relação quando o assunto é varizes? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando informação com vocês. Bem, o que a gente entende é que nos últimos anos muita coisa mudou nos tratamentos de varizes. Hoje a gente tem tratamentos de laser para safenas, a gente tem tratamentos de laser transdérmico que a gente faz no consultório, tratamentos associados de aplicação com laser, espuma com laser, e hoje a gente tem uma variedade grande, um leque grande de opções para poder personalizar para cada paciente, de acordo com a demanda dele, o tratamento que vai trazer o melhor resultado. Então o paciente ele fica muito confortável na questão dessas opções de todos esses tratamentos. Sim, ele fica muito confortável e a gente tem a possibilidade, inclusive, de associar os tratamentos. Fazer uma parte cirúrgica, uma parte aqui no consultório. Aqui no consultório a gente tem a possibilidade também de utilizar hoje os tratamentos de sedação, onde o limiar de dor é muito mais confortável, o paciente não sente tanto incômodo porque ele está sob a ação de um anestésico inalatório, então ele também fica mais confortável e a gente consegue assim ter resultados mais duradouros, numa menor quantidade de tempo e muito mais confortável. Então, portanto, esse tema varizes vai voltar a ser falado, respondido aqui pelo Dr. Carlos Rachid Delarete na terça-feira, última de novembro, no dia 28. Dr. Carlos, muito obrigado por essa participação e até lá. Obrigado, eu que agradeço o convite e até lá. Muito bem, o doutor Rodrigo Bueno, médico endocrinologista, vai estar conosco na primeira terça-feira de dezembro. Ele mandou uma
curtíssima e objetiva chamada e o Túlio coloca pra gente. Olá, Samuel. Olá a todos os amigos do programa Amostra Grátis. Aqui é o Rodrigo Bueno, médico endocrinologista. Estou aqui para lembrá-los da nossa próxima entrevista no dia 5 de dezembro, terça-noite, no qual falarei sobre as doenças da tireoide e outros distúrbios hormonais. Será um assunto bem interessante e eu conto com a audiência de vocês, tá bom? Um abraço forte aí e até breve. Um abraço para o endocrinologista Dr. Rodrigo Bueno. Deixa eu voltar aqui com o Ramon de Assis, naturopata, conosco ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez. O Ramon, a gente está recebendo aqui algumas mensagens e eu fico feliz com a participação das pessoas. Olá, Samuel, boa noite. Aqui eu sou Silvia. Gostaria de saber sobre a questão do vitiligo. Afinal de contas, tem cura? Eu tenho muito, já fui em médicos que falou comigo que se teve vitiligo, não tratava porque não tem cura. Parabéns pelo programa. Obrigado, Silvia, pela sua participação. Ramon de Assis vai te responder sobre isso. Silvia, um abraço, viu? Obrigado. É uma doença autoimune, né, Ramon? É uma doença autoimune. Um abraço, obrigado pela pergunta e participação. Então, na verdade, a gente utiliza o termo remissão, né? Ou o silenciar dos sintomas das doenças autoimunes. Por quê? Porque a pessoa, uma vez que desperta uma doença autoimune, a partir daí ela vai ter aí uma questão vai ser fácil com que a doença retorne. Então vai implicar numa mudança de hábitos que vai ser orientada pelo naturopata e também algumas prescrições, né, que a gente vai tratar aí da doença em si. Então, a gente consegue uma remissão e se a pessoa mantiver as mudanças positivas dos hábitos, ela vai manter a doença silenciada. Então, é possível sim tratar o vitiligo e digo mais, né, dificilmente uma doença autoimune vem sozinha. Eu sempre digo, né, o vitiligo, por exemplo, né, que afeta aí a pigmentação da pele, ela acaba sendo uma doença aparentemente inofensiva, né, porque ela não tem aí outros agravantes, e só mesmo prejudica a parte estética, o que já é muito ruim aí para o paciente. Mas pode apontar um vitiligo que outra doença autoimune pode estar surgindo ou pode não ter se manifestado ainda. Então é muito importante a pessoa se tratar, porque aí a gente pode silenciar, né, os sintomas do vitiligo, por exemplo, ou fazer com que haja remissão e também fazer com que outra doença autoimune não desperte. Então, Silvia, é legal você procurar um tratamento, porque tem tratamento sim. Aproveitando a pergunta da Silvia, fazendo aqui um gancho, fica parecendo que a pele, que é o maior órgão do corpo humano, vai nela aparecer aí várias doenças autoimunes. Talvez a maioria, eu não sei, você concorda ou não? Algumas delas sim, né? Outras até que não. A artrite reumatoide, por exemplo, né? Ela acomete aí mais as articulações, né? Principalmente dos dedos, das mãos, dos pés, que vão adquirindo ali uma tortuosidade, né? E o pior de tudo, as dores que vêm. As pessoas sofrem muito com dores. Tem a esclerose múltipla, né? Que aí ataca aí o sistema nervoso central, promovendo uma degeneração neural aí, e prejudicando os movimentos, né, do paciente. Então, realmente, essas não afetam a parte estética, a pele, mas prejudicam muito a parte interna. Então, tem essas variações aí de sintomas. Ô, Ramon, como é que é feita a questão do diagnóstico na visão da naturopatia com relação a esse tema que nós estamos abordando hoje sobre doenças autoimunes? Então, o diagnóstico mesmo na medicina convencional, ele é muito difícil muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa apresenta ali, como eu disse no início, né, uma inflamação subclínica, e a inflamação subclínica, ela quase não dá sintomas, e quando dá, às vezes não é detectada em exames convencionais. Quando o problema está mais agravado, aí sim, né, num exame, por exemplo, como proteína C reativa, né, o PCR, a homocisteína, ou mesmo aí dentro dos colesteróis, a gente consegue detectar ali alguma alteração que possa indicar uma doença autoimune, mas muitas vezes, mesmo o profissional médico vai ter dificuldade em dizer o que está acontecendo com aquele paciente, mas o que a gente já sabe por estudos, né, por análise e por uma longa anamnese, é entender que aquele paciente já está passando por um processo crônico ou crônico degenerativo que pode culminar numa doença autoimune. Então, assim, em geral, os meus pacientes, os pacientes que me procuram pela primeira vez, as minhas orientações é sempre a mesma, a fim de que a pessoa promova a saúde, modifique seus hábitos para
tratar ali, ora, o que ela nos procurou, mas também para prevenir outros processos futuros. Bom, todas as doenças que a gente sempre aborda aí, lembrando que o nosso tema é doenças imunes, a gente está recebendo o naturopata Ramon de Assis, daqui a pouquinho vai aparecer na sua tela a questão do tema doenças imunes, e a gente sempre bate na tecla da questão da prevenção. E a minha pergunta para você, Ramon, é o seguinte: nesse caso, há como prevenir doenças autoimunes na visão da naturopatia? E como isso ocorre? Sem dúvida, tem como prevenir, né? Como dizia o pai da medicina, Hipócrates, né? Que inspira aí tanto os naturopatas como os demais profissionais da área da saúde, toda doença começa no intestino. Se nós entendermos esse universo chamado intestino, nós conseguimos prevenir a maioria das doenças, né? É claro que algumas doenças podem ser provocadas a partir, por exemplo, de um acidente. A pessoa tem ali um acidente e aí alguma doença pode surgir a partir dali. Mas no que diz respeito a doenças hereditárias, que por mais que a gente possa carregar no nosso gene uma doença hereditária, ela só desperta se houver um ambiente favorável para o despertar daquela doença. E esse ambiente é aonde? No intestino. Então, quando nós tratamos, cuidamos, preservamos o nosso intestino, né? E não sacrificando ele com alimentos processados ou ultraprocessados, alimentos ou produtos alimentícios, como eu prefiro dizer, que vão ali danificando a mucosa intestinal e podendo causar a chamada permeabilidade intestinal. Se nós preservamos isso, né? Adequamos, né? A naturopatia, por exemplo, estuda os tipos metabólicos. Então a gente sabe, por exemplo, que através do tipo sanguíneo de cada pessoa, existem os melhores e piores alimentos para aquela pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, Samuel, o sangue tipo O, né? O álcool, né? A pessoa que bebe bebida alcoólica, talvez o que seja do tipo metabólico O, pode ser o que mais sofre com o álcool, por exemplo. Então, se você instrui o seu paciente que é tipo O, que ele deve beber menos do que os demais tipos, ele preserva mais a mucosa intestinal, evitando a permeabilidade intestinal e as doenças autoimunes. Então, é importante essa orientação precisa e individualizada de cada paciente para que ele possa saber o que é melhor para ele e o que é pior. E muitas vezes, claro, existem os alimentos bons para todo mundo, os alimentos ruins para todo mundo, mas existe essa individualidade que só a naturopatia consegue ali dar essas informações. A gente sabe que a questão de algumas doenças autoimunes, muitas das vezes elas não vão ter cura, vão ter um tratamento. E como é que é essa qualidade de vida? Por exemplo, se você me permite, no primeiro bloco eu fiz aqui a pergunta de uma telespectadora Silva que falou sobre a questão do vitiligo. Aliás, foi agora, na abertura do segundo bloco. Sim. Como é que a naturopatia vai ajudar uma paciente com vitiligo? Nitidamente fica às vezes desconfortável pela questão da estética. Você concorda comigo? Com certeza. E em alguns casos nós conseguimos a remissão do problema. Em alguns casos a gente já teve tratamentos assim que a pessoa volta com a pigmentação da pele. Isso é possível, né? Com a alimentação natural, Ramon? Então, mas é entender que a alimentação vai no sentido de que se está acontecendo uma permeabilidade intestinal, ou seja, o nosso intestino está poroso, passando dejetos e macronutrientes para a nossa corrente sanguínea. Se nós modificamos essa alimentação para que não progrida a permeabilidade e a gente ainda faz o chamado reparo intestinal, para que a gente vá fazendo ali a reparação, o conserto, né, da mucosa intestinal, vai parar de acontecer a permeabilidade e aí a pessoa começa a chamada remissão da doença autoimune. Então, no que diz respeito à qualidade de vida de um paciente que vai fazer um tratamento, um acompanhamento desse, claro, exige muito do paciente, porque ele vai ter que ter uma mudança ampla de hábitos, né, bem orientada, mas é possível ele ter uma vida completamente normal, né? Ele pode fazer de tudo, claro que com algumas, né, ponderações, moderações, porque ele vai ter que mudar seus hábitos, mas é possível ter uma vida plena, satisfatória, com um tratamento acompanhado. O que você quis dizer agora é que a questão do vitiligo e de outras doenças passam também pela questão do intestino, que tem a ver com uma questão também emocional. Comportamental. Sim, também. Exato, né? Primeiro entender que intestino, todas as doenças crônicas passam pelo intestino, todas elas.
Se nós cuidarmos bem do nosso intestino, a gente vai evitar que aconteça o gatilho, o despertar da doença. E entender que às vezes passa pelo emocional, é interessante você abordar sobre isso, Samuel, porque a naturopatia é uma das ciências naturistas, né, que nós consideramos o organismo como um todo. Então, entender que às vezes a doença que surge na pele teve um gatilho emocional. É muito comum um paciente chegar com vitiligo, né, recente, por exemplo, nossa, aqui começou com essa manchinha aqui. E aí eu pergunto para a pessoa, qual foi a situação emocional que você passou na sua vida? A pessoa até se assusta muitas vezes. Fala assim, como é que você sabe? Porque normalmente tem a relação do impacto emocional para surgir um vitiligo, para surgir um hipotireoidismo, para surgir uma tireoidite de Hashimoto e outras doenças. Então, nós enxergamos o organismo sempre como um todo. Nunca que nós vamos tratar só partes do organismo. Se o rim está afetado, né, é claro que nós vamos trabalhar para preservar o máximo possível daquele órgão essencial para a vida. Porém, é descobrir o que está somatizando naquele rim, né? Por que o organismo está produzindo toxinas, e muitas vezes por um emocional abalado, e essas toxinas se depositam naquele indivíduo, no rim, por exemplo, né? Outra hora, essas toxinas vão se depositar no fígado, a depender das predisposições daquele organismo. Então, muitas vezes a doença é tratada de uma maneira muito por partes, quando às vezes a gente tem que considerar sempre o todo. Então, é muito comum um paciente que procura um naturopata e o naturopata diz, olha, procure um tratamento psicológico, procure um nutricionista, procure outros profissionais que vão agregar ali para a gente fazer um trabalho bem amplo e completo. Que legal, né? Assim, se todos tivessem esse tipo de mentalidade, né, de entender, porque a gente fica pensando, claro, que uma mudança de comportamento sendo orientada por um profissional da saúde, muitas das vezes pode incomodar, mas o incômodo maior é ficar lidando com essa doença. É verdade. Né? E traz um incômodo muito grande. Olá, Samuel. Olá, doutor Ramon. Boa noite. Aqui é Chico Cabral. Os meios de comunicação, alguns médicos alopatas indicam o consumo de leite. Outros dizem que não é bom. Ficamos por entender. Minha esposa toma leite 2 a 3 vezes ao dia. Você pode esclarecer para nós, leite de saquinho ou de caixinha, este menos? Como é que fica a situação na visão do Ramon? Obrigado, grato. Ô Chico, muito obrigado aí pela sua audiência. Ele sempre participa aqui conosco. Ramon de Assis já falou sobre a questão do leite, hein? Olha só o que ele vai dizer para você. Chico, um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. É um assunto muito polêmico, né? Não deixa de ser, porque a gente percebe que existem várias linhas, várias vertentes, né, que consideram aí os bons alimentos, os maus alimentos, e a gente mexe, nesse assunto, mexe em caixa de abelhas, né? Porque a gente sabe que muitos profissionais são defensores do leite, outros profissionais já não, né? Mas o que a gente sabe é que, bom, a naturopatia, eu sempre, né, sou suspeito em dizer, mas ela observa a natureza, né? Ela observa os animais, os vegetais, para poder estar estudando aquilo, né? Primeiro uma observação, depois estudos científicos para que a gente verifique isso. Nós entendemos, nós naturopatas, entendemos que cada animal, né, ele tem ali a sua dieta específica. Nós temos animais que são carnívoros, nós temos animais que são herbívoros. E por aí a gente já começa a entender de que se um animal herbívoro comer carne, ele vai passar mal, ele vai adoecer. E o contrário também, né? Então, entender, por exemplo, que o leite produzido pela vaca, ela só pode ser perfeito para o bezerro. Assim como o leite de cabra, né, só para o seu filhote, o da cadela só para o seu filhote, né, a gata também. E se nós pegarmos esses leites trocados, pode atender a um determinado tempo? Pode atender a um determinado tempo, né, porque tem ali uma semelhança. Mas nós sabemos que o leite humano é que foi feito para o ser humano. Então, por aí a gente já chama atenção, viu, Chico? Já dá para entender que o leite de vaca não é um bom alimento
pro humano, né? Não é o melhor alimento, longe de ser, né? E a quantidade que existe ali de cálcio, de proteínas, são adequadas para o aparelho digestório do bezerro e não do ser humano. Então, e é muito claro, quando eu peço, por exemplo, um paciente que chega lá com diarreias crônicas, né? E sem caracterizar uma doença, por exemplo, o Crohn, que também é uma outra doença autoimune, ou mesmo a síndrome do intestino irritável, que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável, eu digo para ela, suspenda o leite por 30 dias. Ela vai ficar ali nos primeiros dias, né? Ainda não vai perceber nada, mas depois, nos últimos 20 dias desses 30 dias, provavelmente ela vai acabar com a diarreia que ela tenha. Dores de cabeça. Quantas foram as dores de cabeça que eu resolvi com a suspensão do leite? Então, por quê? Porque o corpo tem uma dificuldade digestória com aquele alimento que não é da sua espécie. Então, é uma questão assim. Então, Chico, né, é claro que existem N fatores, vai ter casos, que ainda mais antigamente, que nós não tínhamos tão disponíveis outros tipos de alimentos para os nossos bebês, né? Então, era muito comum a mãe ali adotar um leite de vaca e atender relativamente bem, mas não é o mais adequado. Tem muito adulto que gosta de leite, né, Ramon? Ah, tem, né? É cultural, né, Samuel? As pessoas, né? Eu mesmo cresci tomando leite, né? E até que quando eu tirei o leite da minha vida, a percepção de melhora do meu aparelho digestório e tudo mais foi muito grande, né? Então, é cultural. A gente entende, respeita, mas a gente não pode deixar de levar essa informação. A Luzia Umbelina, ela é do bairro Icaraí, ela está mandando aqui uma pergunta, aparentemente está um pouco fora, mas eu gosto sempre de fazer aqui para o telespectador. Olá, Samuel, boa noite. Depois das refeições, eu tenho sentido no estômago um pouco estufado e sempre dor. Tem alguma coisa a ver com alguma doença autoimune? Acompanho sempre o seu programa, parabéns aí pelo programa. Luzia Umbelina, depois das refeições, estômago um pouco estufado e dor. Nós já tivemos essa pergunta aqui de estômago estufado em outras oportunidades. Você já respondeu sobre isso aqui nos programas, Ramon? É verdade. Luzia, um abraço, viu? Obrigado pela excelente pergunta. Ela já tem a preocupação de ser uma doença autoimune ou não. Creio que não, viu, Luzia? Claro que não dá para afirmar nada, até pela distância e da avaliação do caso. Mas é entender que, olha só, o que pode ser nesse caso? Já que depois das refeições, podem ser alimentos incompatíveis com seu aparelho digestório. Né? Então, às vezes, os melhores alimentos não são os que você tem feito nas suas refeições, né? Tem usado nas suas refeições. Então, às vezes, uma orientação, né, de uma substituição, usar ali alimentos que sejam mais digestivos, né? Uma substituição ou outra pode melhorar aí a sua digestibilidade e acabar com esse desconforto que tem causado. Esse desconforto mostra que tem algo errado. Então, quer dizer, se houver uma insistência, muitas vezes, pela desinformação, acontece a insistência. E aí, mais tarde, pode haver um problema mais grave um pouco. Mas é só você procurar, pode procurar a gente ou um nutricionista, que é o profissional responsável pela parte nutricional, para fazer aí os encaixes e com certeza você vai melhorar. Bacana. O Túlio também avisando aqui que eu tenho que chamar mais um breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Doenças autoimunes é o nosso tema principal desta terça-feira. A gente está recebendo com muito prazer o naturopata Ramon de Assis. Daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje, ao vivo. Ramon. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, na celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos,
com você. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Ok, muito bem. Olha só, a campanha Voluntários da Dor vai estar em Divinópolis no próximo sábado, vai ser no dia 25 e vai ser no Complexo de Saúde São João de Deus. Tem à frente o médico Charles Oliveira, que é um divinopolitano, está radicado em Campinas, já está em Divinópolis essa semana, ao lado da pediatra doutora Viviane Magalhães. Doutor Charles gravou um curto e objetivo vídeo e o Túlio coloca pra gente. Olá, amigos da TV Candidez, do programa Amostra Grátis e Samuel do Vale. Estamos aqui organizando o Voluntários da Dor aqui em Divinópolis. Trataremos de 8 crianças com espasticidade, o que gera dor nessas crianças e sofrimento para a sua família. Teremos aqui em Divinópolis 14 médicos voluntários de todo o Brasil que estarão aqui nessa ação social. Estamos recebendo doações e quem puder participar, nós temos um programa de patrocínio e divulgaremos em nossas redes sociais a todos aqueles que nos ajudaram. Samuel, obrigado pelo apoio seu, da equipe da Amostra Grátis e também da TV Candidez. Estaremos lá acompanhando esse trabalho no Complexo de Saúde São João de Deus. Antes de voltarmos com a entrevista, recado importante para você que acompanha a nossa programação. Nessa dica de turismo é sobre a cidade de Gramado, que está uma cidade muito bonita nesse exato momento do ano e que vive a questão da abertura do Natal Luz. A Secretaria de Turismo da Serra Gaúcha de Gramado foi inaugurada agora na última semana de outubro a abertura oficial do Natal Luz. Esse Natal Luz vai até o dia 20 de janeiro, hein? Dica importante nessa dica de turismo. Obrigado aí ao Túlio, um abraço para os nossos amigos. Na próxima semana teremos aqui uma palavra importante sobre esse evento. De volta com Ramon de Assis, naturopata ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Ramon, a gente tem aqui algumas perguntas e a gente já vai até o final. O Túlio já nos falou aqui agora sobre... Tem aqui algumas perguntas. Olá, Samuel, eu gostaria de saber se a alopécia pode ser um problema relacionado à questão da doença autoimune. Alopécia, ele não falou se tem outro tipo de alopécia. Você pode responder para a gente, Ramon? A pessoa não quis se identificar. Ah, sim. De qualquer forma, a gente agradece aí a pergunta, né? Então, alopécia não, né? A alopécia androgenética, né, a que eu tenho, né, é uma alteração genética, mas não é uma doença autoimune, né? Só por assim explicar, né? A não ser que alguma outra em específico, mas em geral não. Legal. Ô, Ramon, antes da gente continuar aqui, eu gostaria sempre de reforçar, porque eu estou recebendo aqui agora uma pergunta e as pessoas pedindo o contato do grupo do WhatsApp. Como é que está o funcionamento do grupo, que é o 991 37 0003? Por ele, a pessoa consegue também fazer algum agendamento? Consegue, né? Na verdade, esse número que você passou, além de agendamentos de consultas, é para o ingresso no grupo, né? Só a pessoa mandar uma mensagem nesse WhatsApp e solicitar, né, o ingresso no grupo Viva Melhor, é o nome do grupo. E nós temos ali um grupo com muitos integrantes, cerca de 1000 integrantes hoje, né? E todos entraram espontaneamente no grupo. É um grupo fechado, que só os profissionais colaboradores, né, e os administradores que podem postar dicas de saúde natural, né? A gente conta com colaboradores maravilhosos, né, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, né? Nós lá dando dicas de saúde natural, cada um da sua área, e para que as pessoas compreendam mais sobre todas essas áreas. E claro, lá o
integrante do grupo, né, quem estiver lá, pode conversar com o profissional ali, né, no privado, e aí ela conversa no privado com o profissional, tirando a sua dúvida e até mesmo procurando um atendimento personalizado. Então, o Grupo Viva Melhor é um grupo de utilidade pública, né, só você solicitar, não tem mensagens abertas, é só mesmo os profissionais postando sobre as suas áreas. Que legal, mas quando você fala desse número de 1.000, é um número muito grande. Então, né, começou essa solicitação, foi de alguns pacientes, né, até eu atendo em mais cidades, como você sabe, da cidade de Itapecerica, da cidade de Pompéu, né, que eu tenho pacientes lá e falam, você dá tanta dica de saúde natural, abre um grupo de WhatsApp para passar essas dicas por lá. Aí eu ainda pensei, mas eu vou abrir o grupo numa época que está todo mundo saindo de grupos, né? Mas eu abri para essa meia dúzia de pacientes e disponibilizei para outros mais. E, no entanto, como eu falei espontaneamente, hoje já são cerca de 1.000 integrantes e tem gente do Brasil inteiro, até do exterior, nesse grupo. E aí virou uma responsabilidade muito grande. Eu chamei mais colegas, conhecidos, amigos para estarem postando também. Que bacana, hein? Virou uma consultoria muito útil para todo mundo, virou, uma dica, uma orientação. Que legal, que bacana. Quando você vê aí que as pessoas estão procurando e querem ficar no grupo, isso é muito importante. Com certeza. E via de regra, grupos de WhatsApp, né, são mais amenidades, vamos dizer assim. É verdade. Né? E servem para ocupar o tempo e muitas das vezes não de maneira produtiva. E quando você vê um WhatsApp desse, tudo vai colocar no final para a gente, é o 991370003, só vai enriquecer a pessoa. É verdade. O Ramon continua atendendo aqui na rua Rio de Janeiro 426, na sala 1107. Exatamente. Que bacana, que legal. Ô Ramon, qual que é a importância, na sua opinião, da naturopatia dentro dessa questão das doenças autoimunes? Ela, de fato, ela tem a sua contribuição importante? Tem, Samuel. Eu devo dizer que, por nós termos ferramentas, né, recursos muito... eu sempre faço essa comparação. Se uma pessoa tem que tomar algum medicamento químico, né, seja para pressão arterial, seja para diabetes, né, que aliás é outra doença autoimune, né, a diabetes, seja para um problema de tireoide, se a pessoa tem um problema, ela toma um medicamento. Mas se uma pessoa saudável, que não tenha nada, tomar um desses medicamentos, com certeza ela adoece. Então, a naturopatia tem ferramentas, né? Por exemplo, eu prescrevo dentro da fitoterapia, que é uma das minhas especialidades, por exemplo, a cápsula feita da casca da sucupira branca, né? Para uma pessoa que tem dores articulares, por exemplo, e tudo mais. Então, se essa pessoa toma essa cápsula, ela vai melhorar. Mas se uma pessoa saudável, que não tenha problema nenhum, tomar a mesma cápsula, ela vai melhorar mais ainda a sua saúde. Então, por esta razão, né, da leveza que as ferramentas da naturopatia têm para os tratamentos até delicados e complexos, por esta razão ela se torna uma ferramenta muito útil, né? Os anti-inflamatórios químicos são perigosos para o nosso sistema imunológico, por exemplo. Muitas pessoas pioram seus problemas de saúde ou outros problemas de saúde quando tomam anti-inflamatórios químicos. Os anti-inflamatórios naturais, em sua maioria, são inofensivos. Então, a pessoa pode usar com tranquilidade, vão tirar ali as inflamações, as dores, sem causar outros danos. Então, por essa razão, a naturopatia passa a ser, Samuel, a principal via de tratamento e de reparação de doenças autoimunes. Né? É mais fácil a pessoa conseguir ali um progresso rápido por um tratamento como esse, pela naturopatia. É claro que a gente concilia tratamentos, né? A gente respeita até por ética qualquer tratamento que vá ajudar nesse processo e muitas vezes a gente precisa mesmo, né? A pessoa ali morrendo de dores, aí ela está fazendo um tratamento alopático, a gente entra complementando esse tratamento, né? Que aliás foi assim que baixou o governo, né? Em 2006, se não me engano, baixou a portaria 971, que trata, né, os tratamentos naturais como complementares. E eu acho muito adequado isso. Então, a gente entra ali fazendo uma nova proposta para aquele paciente, né, dando mais esperança e, de fato, efetividade nos tratamentos naturais. Então, a naturopatia, sim, é um caminho dos melhores para tratamentos como esses. Legal, olha só a pergunta da Luísa do bairro Catalão. Olá, Samuel, boa noite. Lúpus eritematoso, artrite reumatoide, artrose,
diabetes é uma doença, são doenças autoimunes? São. E ela faz uma outra pergunta, pode ser por causa do lúpus eritematoso e outras doenças? Pode ser a causa do lúpus eritematoso e outras doenças também? Então, Luísa, né? Luísa, do bairro Catalão. Obrigado, Luísa. Um abraço, viu? Obrigado pela participação e pergunta. Então, como eu disse ainda há pouco, né, raramente uma doença autoimune vem sozinha. E por quê? Porque a mesma causa de uma das doenças autoimunes, né, por exemplo, o lúpus eritematoso, que foi ali a permeabilidade intestinal e gerou essa autoimunidade, né, do organismo, a mesma permeabilidade pode afetar outro órgão ou sistema, causando outra doença autoimune. Então, normalmente, quando há permeabilidade intestinal, raramente a pessoa vai ter uma doença só autoimune. Então, ela pode ter duas ou mais doenças. Então, eu creio que foi isso que você perguntou, né? Então, por isso que, às vezes, num único tratamento também, quando a gente vai fazer o reparo das doenças autoimunes, né, e a remissão delas, a gente consegue tratar com o mesmo protocolo mais doenças ao mesmo tempo. Muito bem. Uma pessoa aqui que não quis identificar pede para você comentar se a naturopatia trata a questão da candidíase de repetição em pacientes já mais velhos. Trata muito bem, ela não se identificou não, né? Não se identificou. De toda forma, obrigado pela pergunta. Você pode explicar um pouquinho sobre essa doença? Claro, perfeitamente. Para quem está ouvindo aí pela primeira vez? A Candida albicans, né, é um fungo, né, que acomete muito aí o aparelho reprodutor, né, tanto em homens quanto mulheres, principalmente nas mulheres, né? Então, veja bem, a naturopatia tem ferramentas, né, antifúngicas, são várias ferramentas, né? A gente utiliza aí plantas medicinais maravilhosas, né? Às vezes por cápsula, para poder combater esses problemas, e temos ali uma eficácia muito grande. Mas a gente entende também que parasitas, fungos, vermes, né, de um modo geral, vírus e bactérias, né, elas às vezes encontram naquele organismo um ambiente favorável para que ela possa viver e reproduzir ali. Então, a naturopatia, com propostas e orientações, consegue fazer com que esse ambiente deixe de ser favorável para esse tipo de micro-organismo. E, nesse caso, a gente pode conseguir ali uma reversão muito grande. Eu sempre falo, uma pessoa tem candidíase de repetição. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente entra com um protocolo para tratar a candidíase, né? Para poder matar ali os fungos, em sua maioria, e voltar ali à homeostase do organismo, né? Ao equilíbrio do organismo. E num segundo momento, e às vezes conjuntamente, a gente entra com uma proposta de mudança de hábitos, né? Por quê? Porque os fungos que são maléficos para a nossa saúde, eles gostam de produtos alimentícios, né, de açúcares, de alimentos processados. Quando nós ingerimos muitos desses produtos alimentícios, nós favorecemos a proliferação desse tipo de fungo. Quando você muda o ambiente, né, orienta o paciente para ele mudar a alimentação e tudo mais, a gente quebra essa reincidência. Então, além de tratar o problema agudo ali, a gente quebra essa cronicidade do problema para que não volte mais, por exemplo, a candidíase. O Ramon, a gente já está caminhando para o final do programa, daqui a pouquinho o Túlio vai colocar. Estou recebendo aqui, pessoal, já quero participar do grupo, hein? Que legal. Como, por exemplo, o Declésio. Samuel, tem diabetes, meus exames apontaram alteração nos rins e também um pouco de anemia. Olha. Tem a ver com o nosso tema de hoje? Obrigado, Declésio, pela sua pergunta. Declésio, um abraço, viu? Depois você solicita lá no nosso número para te incluir no nosso grupo de WhatsApp, viu? Viva Melhor. Então, temos que cuidar de tudo isso, né? A diabetes, que a gente citou que é um tipo de doença autoimune também, e a gente tem que trabalhar, né, rapidamente. É preciso fazer uma reeducação alimentar, entrar com atividade física. Estudos recentes apontam como um dos principais tratamentos para diabetes, tanto A1 quanto A2, a atividade física como a musculação. A musculação pode ajudar ali e ser uma das principais ferramentas, paralela à própria dieta, a fazer com que a pessoa melhore e tenha uma qualidade de vida maravilhosa, fazendo uma atividade física como a musculação, fazendo uma reeducação alimentar, né? Modificando os alimentos ali dos seus hábitos. E, claro, utilizar de plantas que favoreçam aí a recuperação da sensibilidade insulínica do seu pâncreas, por exemplo. Se for, por exemplo, a diabetes tipo 2, a gente consegue recuperar aí boa parte dessa sensibilidade insulínica. Então, é possível tratar, procure aí o seu tratamento, viu, Declésio?
Muito bem, nem todos os telespectadores gostam aqui de mandar nomes ou às vezes esquecem, mas eu sempre gosto de fazer. Mais uma perguntinha aqui que o Ramon de Assis vai responder rapidamente. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber sobre a questão de inflamação nos rins. Nefrite, por exemplo, é uma doença autoimune e tem um bom tratamento? Então, a nefrite não é uma doença autoimune, né? Nós temos aí alguns tipos de infecções do aparelho urinário, tem a nefrite, né? E tem outros tipos também. Não, né? Nós temos que verificar. Tem algumas causas e muitas delas podem ser uma imunidade baixa, né? Mas podem ser aí já formação de cálculos renais, por exemplo, que pode provocar as nefrites. Mas aí a gente tem que investigar um pouco mais a causa para tratar isso e orientar da melhor forma possível o paciente. Bacana. Ô Ramon, dentro desse nosso tema, a gente já está caminhando agora de verdade para o final do programa, da questão das doenças autoimunes e a visão da naturopatia. A gente percebe que, pelo que você falou, as pessoas estão muito convictas de que a naturopatia ela pode trazer um ganho na vida dessas pessoas. O que você traz de mensagem final desse programa de hoje, desse nosso tema sobre doenças autoimunes? Então, primeiro dizer que quem sabe já que tem, né, que já tem uma doença autoimune, é buscar novos caminhos, né? Pesquisem aí, né? Não precisa apenas se ater ao que a gente trouxe aqui hoje. Pesquise aí num navegador qualquer e coloque aí doenças autoimunes, tratamentos, né? E você vai perceber que muitos que a gente falou aqui hoje é real, é estudo de grandes universidades. Então, não fique ali acomodado, né, com o seu problema. Às vezes você já sentenciou dizendo, eu tenho que viver assim. Não, procure, porque tem novos tratamentos, tem novos estudos acerca disso e tem como você ter uma qualidade de vida muito melhor. Para quem não tem doença autoimune ou não sabe que ela já pode estar se instalando, é um outro caso. Muitas pessoas, estou despreocupado porque nada disso que foi dito ali eu não tenho, né? Na verdade, nós não sabemos em que momento que uma doença autoimune pode estar sendo instalada, mas se nós utilizamos, né, alimentos que contenham glúten, se nós utilizamos os laticínios, o leite e seus derivados, se nós utilizamos açúcar, né? Mas eu não sou diabético, não tem problema com açúcar. Temos sim, o açúcar é um produto alimentício extremamente danoso para a nossa saúde, né? Pode afetar a glândula tireoide, pode afetar órgãos e sistemas e trazer variados problemas para além da diabetes. Se nós utilizamos, por exemplo, dos sais refinados, né, o famoso cloreto de sódio, nós podemos estar ali instalando uma doença autoimune e nem sabemos. Então, procure a naturopatia também, você que quer manter a sua saúde, não somente tratar de alguma doença, mas manter a sua saúde, promover mais saúde, ter orientações, né, porque a gente percebe que a sociedade tem modificado essa percepção de saúde, e que bom, né, mas você pode se orientar mais, pode, né, nos seguir, por exemplo, nas nossas mídias, né, o meu Instagram, por exemplo, é muito dedicado a levar informações, dicas de saúde natural, né? Como Naturopata Ramon de Assis, segue a gente lá no Instagram, na fanpage do Facebook ou ainda no canal do YouTube, que a gente vai trazer informações como essa, para você promover saúde e afastar cada vez mais a possibilidade de instalação de doenças na sua vida. Sobre a questão da nefrite, quem fez a pergunta aqui foi a Rita de Cássia, de São Gonçalo do Pará. Ô, Túlio, não sei se tem como colocar aí só o telefone do grupo do WhatsApp. O pessoal está pedindo aqui, é o 991370003, hein? Esse grupo do WhatsApp tem muita informação sobre saúde, o que é bastante importante. Ramon, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez. Você que traz sempre informação aqui importantíssima sobre a questão da saúde. São Gonçalo do Pará, mandando aqui um grande abraço para você. Tá lá o número do WhatsApp. Um abraço aí para todos, né? Rita de Cássia e todos de São Gonçalo do Pará. Tem muitos amigos lá. Bom, ô Ramon, a gente vai fazer a última participação na terça-feira do dia 19 de dezembro, não é isso? Acho que é isso, né? É isso, pela nossa agenda lá. Então, você já sabe que Ramon de Assis vai estar de volta em dezembro, aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Obrigado, Ramon. Obrigado também e até lá. Um abraço para você. Lembrando que a nossa reprise é sábado, 1h da tarde. Breve você vai acompanhar essa entrevista no nosso canal no YouTube. E você pode acompanhar Ramon de Assis também nas redes sociais. Boa noite, Ramon. Boa noite. A próxima. Até a próxima, gente. Boa noite.
Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.